Vamos então começar. Direito de propriedade, roubo. Nós estamos na questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Olha que colocação interessante. O de viver. Quando ele diz aqui o de viver, é de estar aqui encarnado, de poder aprender, de poder reencarnar e consertar, de poder voltar e se acertar com todos, principalmente poder aprender, crescer, melhorar, para chegarmos à angelitude. Vamos lembrar a 540, nós vamos caminhar do átomo ao arcanjo. Essa é a determinação de Deus. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, e nem fazer algo que possa comprometer a existência corporal. Vamos relembrar aqui, né, a questão 132, quando Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, né, e nós temos também a 166, quando Kardec pergunta: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Como a alma cumpre essa nova existência? Por meio de sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso é preciso a prova da vida corporal. Por mais que se aprenda na erraticidade, na verdadeira vida, no plano espiritual, é aqui, encarnado, que nós aprendemos, provamos que aprendemos, provamos que mudamos. Por isso é tão importante a reencarnação. E aqui na 167, quando ele pergunta qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aprimoramento progressivo, porque não há salto. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular o que necessita para viver e descansar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família. E quando ele coloca aqui em família, em grupo, né? Juntos, o grupo de trabalho, o grupo da família biológica, mas pode ser um grupo maior, um grupo de estudos, um grupo de trabalho mesmo de uma empresa da qual ele faça parte. Porque quando ele diz aqui, mas deve fazê-lo em família, como a abelha. Quer dizer, a abelha trabalha em grupo, né, com cada um com a sua função, né, todos eles fazendo e realizando para o todo, para o grupo, não para si mesmo. Não é uma coisa individual, né, não é uma coisa egoísta, mas uma coisa comunitária. É essa que é a questão que eles estão dando. Deve o homem acumular o que necessita para viver e descansar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência, né? Nós vamos lembrar a formiga, né, que guarda provisões para o inverno. Tem aquela fábula famosa da cigarra e a formiga, que é justamente isso. A gente tem que trabalhar, nós temos que ser previdentes, né, termos uma provisão para o inverno, para dias mais difíceis, né, termos uma possibilidade de algum ganho, de alguma coisa, a hora que não pudermos mais trabalhar. Mas a gente não pode agir como avarento, como egoísta,
né, acumulando coisas e colocando, né, se enganando, enganando os outros e se enganando de que o que está fazendo, o que está acumulando é para os filhos, é para os netos. Não, é para si mesmo. É o egoísta que gosta de ver o número cada vez maior na conta, que gosta de ter cada vez mais coisas. Isso faz parte do egoísmo, isso faz parte da vaidade. O homem tem o direito de defender o que economizou através do trabalho? Deus não disse? A resposta dos Espíritos: Deus não disse, não furtarás. E Jesus: dai a César o que é de César? Perdão. Então o homem tem sim o direito de defender o que economizou. Mas porque o homem que é verdadeiramente cristão, ele jamais vai pegar um grampo, um alfinete, que não seja dele. E como Jesus colocou, dai a César o que é de César. Aquilo que pertence à materialidade, nós vamos fazer para a materialidade, ou seja, perdão, nós precisamos trabalhar, precisamos pagar nossas contas, precisamos sustentar a nossa família, mas nós precisamos muito mais do que isso. Estudar, aprender, apreender em nós esses ensinamentos e esse estudo, para colocá-lo em prática, porque assim nós vamos dar a Deus o que é de Deus. O nosso melhoramento, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento. É assim que nós temos que caminhar. O que o homem economiza através do trabalho honesto é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. O que o homem economiza através do trabalho honesto é uma propriedade legítima. Aquilo que nós temos e ganhamos com o nosso trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, é um direito das leis de Deus, natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. O desejo de possuir bens faz parte da natureza, ou seja, faz parte das leis naturais, né, as leis de Deus? Sim, mas, olha aqui, mas quando é só para si, para a sua satisfação pessoal, torna-se egoísmo, porque nós somos usufrutuários de tudo que, entre aspas, né, nos pertence aqui no planeta Terra, que é um planeta de ilusão. Nada nos pertence. Nós somos usufrutuários. Nós usamos a casa, nós usamos este corpo e vamos devolvê-lo para a Terra. As roupas que este corpo se utiliza, nós vamos doá-las, ou alguém vai doar depois que nós formos embora. Nada aqui é nosso e nada daqui nós vamos levar para a verdadeira vida. A única coisa que nós levamos para a verdadeira vida, isso sim é nosso, nos pertence, ninguém nos tira, é o nosso conhecimento verdadeiro. Aquilo que nós nos modificarmos durante esta encarnação, aquilo que aprendermos, aquilo que colocarmos em prática, aquilo que nós angariarmos através das pessoas que nós amamos, ou seja, quantos nós amamos, os momentos felizes que vivemos com pessoas que amamos, os momentos difíceis que nos trazem tanto ensinamento junto com as pessoas que nós amamos, também são lembranças, são sentimentos, são pessoas que a gente vai agregando para a nossa família verdadeira, que é a família espiritual. Isso a gente não vai esquecer nunca. Vai ficar conosco para a eternidade. É isso que nós levamos. Aqui na mesma pergunta, o Kardec continua. Entretanto, não seria legítimo o desejo de possuir bens, uma vez que aquele que tem do que viver não se torna uma carga para ninguém? Interessante essa pergunta. E ninguém
quer ser uma carga para os filhos. Todo mundo que chega na minha idade, né, o mais velho do que eu, não quer ser peso, não quer ser carga para os filhos. Isso é uma coisa que preocupa a gente quando a gente vai envelhecendo, né? De ficar doente e ser uma carga para os filhos, não poder se cuidar, não poder se manter. Mas a gente tem que estar sempre em mente que tudo aquilo que acontecer vai ser o melhor para nós, para o nosso aprendizado. Temos que aprender com todas as situações, temos que ser resilientes e principalmente sermos verdadeiros quando dissermos na oração: que se cumpra a tua vontade, Pai, não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Repetindo a pergunta. Entretanto, não seria legítimo o desejo de possuir bens, uma vez que aquele que tem do que viver não se torna uma carga para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam sem benefício para ninguém, ou somente para satisfazer as suas paixões. Julgas que Deus pode aprovar isso? Mas aquele que, ao contrário, acumula dinheiro por meio do trabalho com a intenção de ajudar seus semelhantes, está praticando a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Aquele que junta, mas trabalha para os outros, ele distribui, ele ajuda, ele se doa, porque a verdadeira caridade, a verdadeira doação é o que nós damos de nós. Porque aquilo que nós temos e que não nos faz falta, isso não é caridade, isso é dever. Aquilo que nós damos, que não significa nada para nós, é um dever. Vai ficar jogado, vai ficar amontoado, vamos doar, vamos dar. Nós praticamos a verdadeira caridade quando nós nos doamos, ou quando nós damos daquilo que pode até fazer falta para nós, mas nós dividimos com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Aí é uma verdadeira caridade. Qual é o caráter da propriedade legítima? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem, sem o prejuízo de ninguém. Aí sim a propriedade é verdadeira, é legítima. Nós vamos lembrar aqui a questão 808, quando Kardec pergunta: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dá a alguns mais meios de adquirir riquezas que a outros? Os espíritos respondem: sim e não. E sobre a astúcia e o roubo, que dizeis disso? Então, a riqueza, o acúmulo de bens, o acúmulo de propriedades legítimas, com trabalho honesto, sem enganar ninguém, sem usar da astúcia, sem roubar, é verdadeiro e é legítimo. Não existe nada contra a riqueza legítima, honesta. O que nós precisamos ver é se aquilo que temos conosco é fruto de um trabalho desonesto. Porque às vezes a gente não cometeu nenhuma desonestidade, mas fecha os olhos da onde vem o dinheiro, fecha os olhos da herança, da onde veio essa herança, fecha os olhos da onde está vindo aqueles dividendos ou aqueles pagamentos. É o que está dizendo. Quando pergunta aqui na questão 800, na questão 811, a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades? Aquele que sabe trabalhar melhor, aquele que tem mais capacidade de estudar, ou aquele que tem mais capacidade para desenvolver trabalho, ou até desenvolver o empreendedorismo. Ele legitimamente, honestamente, ele vai ter mais. Porque as suas faculdades, o seu trabalho, o seu desempenho é melhor do que a maioria. E se ele é um trabalho honesto, que não prejudica ninguém, é verdadeiro. E ele tem direito de ter esses bens a mais. Mas a responsabilidade de utilizá-los a favor de outros, de auxiliar os outros, de dar emprego, de ajudar, de ser verdadeiramente caridoso,
é uma responsabilidade interior que todos nós temos, tenhamos dinheiro ou não. Porque todo mundo tem condições de dar de si mesmo, mesmo que não tenha um tostão furado. E aqui nós continuamos, quando ele pergunta, qual é o caráter da propriedade legítima? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem, sem prejudicar quem quer que seja. A lei de amor e de justiça, proibindo que se faça a outrem o que não desejaríamos que nos fizessem, condena por isso mesmo todo meio de aquisição que seja contrário a ela. O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida. Tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade, porém, como dissemos, por ser imperfeita a legislação dos homens, muitas vezes consagra direitos de convenção que a justiça natural reprova. O homem pode consagrar direitos de convenção que a justiça divina, a justiça natural, quando ele diz aqui, justiça natural reprova. O que é a justiça natural? Capítulo 1 desse terceiro livro, Leis Morais. A lei divina, a lei natural, a lei reprova. Era honesto, legítimo se comprar escravos no século XIX aqui no Brasil. Era legítimo se vender pessoas, se comprar pessoas, matar pessoas, se elas lhe pertenciam. Uma coisa absurda, mas era legítima perante a lei dos homens. Era um comércio legítimo a escravatura. O escravocrata, aquele que ganhava dinheiro vendendo escravos, era uma profissão legítima. Olha a mudança da mentalidade, olha a mudança da nossa legislação, a mudança dos nossos conhecimentos e da moral. E como as leis humanas, elas são pura e simplesmente interesses de uma época, interesses de uma sociedade naquela época e naquele contexto. Hoje ninguém aceita a escravidão. Embora, infelizmente, em pleno século XXI, algumas pessoas são escravizadas por serem pobres, por serem fracas ou por qualquer outro motivo. Responderão perante Deus por infringirem uma lei natural, da mesma forma que os escravocratas, os donos de escravos, por mais bonzinhos que possam ter sido, respondem a Deus por terem infringido uma lei natural, que somos todos irmãos, somos todos iguais. Não importa que a lei dos homens permita. É a mesma coisa com as drogas lícitas. O cigarro, a bebida alcoólica é uma droga lícita. Ela só é lícita porque teve um lobby muito forte para poder aprová-la. Porque é uma droga. O cigarro é uma droga tão perniciosa quanto a maconha ou qualquer outra droga. A bebida é uma droga tão perniciosa como o crack ou como a cocaína e a heroína. Como existem drogas, né, que são vendidas na farmácia, que às vezes são mais perniciosas do que a maconha ou do que a cocaína. Mas é aquela história, o veneno na dosagem certa pode servir como remédio por um curto período de tempo. Mas não deixa de ser veneno. O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Porém, como dissemos, por ser imperfeita a legislação dos homens muitas vezes consagra, direitos de convenção que a justiça natural reprova, justiça de Deus reprova. Por isso, os homens reformam suas leis à medida que o progresso se impõe e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte, né? É o que eu estava falando da questão da escravidão. Vamos ver aqui a questão, lembrar, né? A questão 795,
quando o Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que essa instabilidade? A resposta: nos tempos de barbárie, os mais fortes faziam as leis e faziam-nas para si. Foi preciso modificá-las à medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça. As leis humanas ficam mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. À medida que elas são feitas para todos, para o interesse de todos e que estão mais próximas das leis naturais, ou seja, as leis de Deus, que estão na nossa consciência. E agora nós vamos para o item caridade e amor pelo próximo, que é a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Olha a pergunta de Kardec, ele não está colocando qual é o sentido da palavra caridade, ou qual é para vocês, né, desencarnados, espíritos evoluídos, o sentido da palavra caridade. Não, ele está perguntando qual é o sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Ou seja, busquem, vão ver como é que é a colocação de Jesus e nos tragam qual é o entendimento de Jesus acerca da caridade. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. São cursos extremamente profundos. Benevolência para com todos, bondade, irmandade, fraternidade para com todos. Indulgência. Indulgência é a predisposição de perdoar. É a forma mais completa de empatia, de se colocar no lugar do outro completamente, já predisposto. Nós somos indulgentes com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós já nos predispomos a perdoar antes mesmo que eles façam alguma coisa errada. Isso é indulgência. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Aqui é uma colocação, gente, esqueci de falar, uma colocação de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Nós precisamos ser perdoados. E se nós não perdoamos, nós não podemos nem fazer a oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, usa comigo a mesma medida que eu uso para com o outro. Repetindo, a caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Infelizmente, essa é uma realidade até hoje. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Não precisa nem de explicação. Jesus, pergunta do Kardec, Jesus também disse: amai inclusive aos vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos
não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Vejam a resposta. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. Com isso, tornamo-nos superiores aos inimigos. Com a vingança, colocamo-nos abaixo deles. Quando nós retribuímos o mal com o bem, nós nos colocamos acima daqueles que nos desejam mal. Como eles dizem, com isso, tornamo-nos superiores aos inimigos. Com a vingança, colocamo-nos abaixo deles. Não é que nós nos colocamos iguais a eles, nos colocamos abaixo deles. O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas degrada-se moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. A sociedade deve garantir a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê da sorte e da boa vontade de alguns. Kardec pergunta na mesma questão: vós condenais a esmola? Não. Não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Olha que interessante, que profundo que eles estão colocando. Vós condenais a esmola? Pergunta do Kardec. Não. Não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. Não é o dar a esmola, é como é feito esse dar a esmola. É como nós damos, né, humilhando aquela pessoa que precisa de ajuda. Precisamos tomar muito cuidado como nós tratamos a pessoa necessitada. Qual é o nosso carinho? Carinho, se nós formos empáticos, nos colocarmos no lugar dela, vamos fazer para ela como gostaríamos que fizessem conosco. Aí nós temos uma outra atitude. É que normalmente a gente dá, infelizmente, a gente dá querendo afastar da nossa visão. A gente dá esmola para que aquele pedinte se afaste, para que ele saia da nossa visão. E a gente fique um pouquinho mais tranquilo com a nossa consciência porque demos alguma coisa. Infelizmente, nós ainda temos muito que crescer e aprender. Eu falo por mim. Eu espero que com vocês seja diferente. Não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Vai ajudar aquele que precisa, sem precisar que ele mendigue, que ele estenda a mão implorando por ajuda. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto na maneira como no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem um duplo valor. Se é feito com arrogância, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas seu coração mal será tocado. Eu vou repetir. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto na maneira como no ato em si. Tanto na maneira de realizar a caridade, como no ato, né, naquilo que está se fazendo. Um serviço prestado com delicadeza tem um duplo valor, porque ele vai ajudar a pessoa e vai fazer com que a pessoa aprenda também com aquele que o está ajudando. Se é feito com arrogância, com prepotência, olha como eu sou melhor do que você, olhando de cima, a necessidade pode fazê-lo aceitar. A necessidade, né, a dureza da situação pode fazer com que ele aceite aquela esmola,
né, aquela caridade que não é caridade, mas seu coração mal será tocado. Lembrai-vos também de que a ostentação tira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que vossa mão esquerda ignore o que a direita dá. Com isso, ele vos ensina a nunca manchar a caridade com o orgulho. A ostentação tira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Aquelas pessoas que fazem questão de mostrar, aqueles lugares que fazem fila para dar uma cesta básica ou oferecer uma caridade, filma, fotografa para pôr em todas as redes. Não pensa na pessoa que está ali, que está sendo humilhada por já ter que ficar ali numa fila, às vezes chegar de madrugada para conseguir um atendimento médico, que é um direito de quem paga impostos, ou mesmo de conseguir uma cesta básica, porque está passando necessidade, passar por uma fila enorme, ser filmada ali. Nós temos que pensar nas coisas que fazemos e como fazemos. Eu não coloquei aqui, mas lembrando que esta colocação que está sendo feita, essa resposta é a questão 808A, essa resposta é dada por São Vicente de Paulo, essa resposta é assinada aqui no Livro dos Espíritos por São Vicente de Paulo. Vou repetir. Lembrai-vos também de que a ostentação tira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que vossa mão esquerda ignore o que a direita dá. Com isso, ele vos ensina a nunca manchar a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. A beneficência é ajudar. A beneficência é auxiliar, ajudar quem precisa. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre e muitas vezes ele sofre sem se lamentar. É a ele que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. É aquele que precisa, mas não é o pedinte da rua, não é o pedinte de esmola, não é aquele que está estendendo a mão e suplicando alguma coisa. Mas é aquele que necessita, e a gente sabe que necessita. É a ele que nós devemos procurar e ajudar, sem ostentação e sem humilhar a sua necessidade. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, pela qual Deus governa os mundos. Pela qual Deus governa os mundos. Não é só esse orbe, não é só esse planetinha azul, esse planetinha Terra, não. Esta lei de amor, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. O universo é governado por essa lei de amai-vos uns aos outros. A solidariedade entre os mundos, entre os planetas, entre as pessoas. Isso é necessário que a gente entenda, porque isso faz parte da lei natural, da lei de Deus. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Para a matéria inorgânica, para tudo que existe, inclusive para os planetas que se mantêm em órbita, a lei que os mantém em órbita é a da atração. Então, para os inorgânicos, a atração é a lei de amor, funcionando ali na forma de atração. Por isso que ele diz, amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. Então, o amor é o que nos atrai para o nosso próximo, que nos atrai para fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, o amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. Porque é uma forma de amor, porque é a atração que faz com que a planta, com que o animal crie a sua cria, com que os seres vivos, né, busquem a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. É uma forma de amor, é a forma de atração. E a atração com os seres inorgânicos também é uma forma de amor. É o que ele coloca aqui, o amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor
para a matéria inorgânica. Nunca esqueçais que o espírito, seja qual for o grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Isso é fundamental que a gente entenda. Eu falei no nosso último estudo. A gente tem que dar a mão para aquele que está abaixo, que sabe menos, que precisa de nós. E nós damos a mão para aquele que sabe mais, que pode nos ajudar, que nos eleva. Então é assim que nós caminhamos, né? Nós puxamos e outros nos puxam, nos elevam. Então é o que ele está colocando aqui. Nunca esqueçais que o espírito, seja qual for o grau de adiantamento e seja qual for a sua situação, como reencarnado, estando aqui na Terra, ou na erraticidade, estando no plano espiritual, está sempre colocado entre o superior, que é aqui o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. É obrigação ajudar aqueles que sabem menos. É obrigação ajudar aqueles que têm menos. É obrigação ajudar aqueles que são colocados à nossa volta e que nós temos a obrigação de ajudar, porque nós somos ajudados por aqueles que têm mais e sabem mais do que nós, encarnados e desencarnados. E Deus age para o homem através do homem. Quando nós fazemos a nossa obrigação em relação ao nosso próximo, estamos agindo em nome de Deus, porque é Deus agindo. Ele age através de nós. Eu vou até repetir. Nunca esqueçais que o espírito, seja qual for o grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, mas não somente praticando a caridade que vos leva a tirar do bolso a moedinha que lançais friamente a quem ousa pedir. Ide ao encontro das misérias ocultas. Ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de menosprezar a ignorância e o vício, instruí e moralizai. Sede gentis e benevolentes para todos os que vos são inferiores, agindo da mesma forma em relação aos seres mais ínfimos da criação. Então tereis obedecido à lei de Deus. Sede gentis e benevolentes para todos os que vos são inferiores, agindo da mesma forma em relação aos seres mais ínfimos da criação. Então tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Kardec pergunta: não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida, os espíritos respondem sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende o aprimoramento de vosso globo. Não há aqueles que estão na mendicância por sua própria culpa nesta encarnação ou na culpa que tem de encarnação passada. Estão vivenciando nesta encarnação, na sua mendicância, talvez aquilo que fizeram outras pessoas vivenciarem no passado. Pela sua soberba, pela sua prepotência. É o que eles colocam aqui. Sem dúvida, há os que estão ali por sua própria culpa. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a prática da lei de Deus, se tivesse tido outra educação, se tivesse tido ajuda, se tivesse tido mais preparo, eles não cairiam nos excessos que causaram sua perdição. Todo e qualquer excesso nos causam problemas, nos causam culpa, nos causam erros, porque aquilo que nós estamos acumulando em excesso para nós está faltando para alguém. Sempre. Nós precisamos entender isso. Que para que a gente possa ter uma vida de excesso, a classe média, principalmente a classe média americana, né, da América do Norte,
a classe média alta, principalmente a classe alta dos povos mais pobres, como a América do Sul, tem tudo o que tem porque outros não têm nada. Porque o planeta não suporta dar esses excessos a todos. Se todos nós tivéssemos o necessário a viver, não faltaria nada para ninguém no planeta. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade com o acúmulo, com o desperdício, com os excessos. Não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende o aprimoramento de vosso globo. É desse entendimento que depende o aprimoramento do nosso planeta, que depende o nosso aprimoramento e o nosso crescimento. Nós estamos no nosso horário, paramos aqui na questão 889 e nós vamos no nosso próximo estudo ver amor maternal e filial. Até lá!